vamos colocar o seguinte, os nossos campos, então, vamos dizer assim, um campo, então, as coordenadas se transformam assim, x' ali, igual a E elevado a lambda, x'. E um campo qualquer, vamos dizer, eu não sei se é o campo de Klein-Bordel, se é o campo de Marx, qualquer campo. Se eu pegar um campo qualquer, eu vou pensar o seguinte, como é que ele vai se transformar? Ele tem uma dimensão. Se ele é Marx, a dimensão é 1, se ele é Klein-Bordel é 1, se ele é F', a dimensão é 2, se ele é Dirac, a dimensão é 3 vezes. Então vamos pensar o seguinte, esse campo tem uma certa dimensão em massa. Então, vamos dizer que a dimensão do campo em massa, né, seja, vamos dizer assim, então vai ter uma dimensão, vamos chamar um campo. Vamos dizer que a dimensão do meu campo φ seja massa elevada a D. Vamos chamar D pequeno chamar até de DC. DC significa dimensão canônica do campo φ. A dimensão canônica é a dimensão em massa do campo. Então, campo escalar, dimensão canônica 1, campo de Klein-Bordel. Campo de Dirac, dimensão canônica 3 meios. Campo de Maxwell, dimensão canônica 1. Field Strength de Maxwell, F', dimensão canônica 2, que é massa ao quadrado. Então, DC é a dimensão canônica que mede a dimensão do campo em massa. Poderia ser em comprimento também, eu poderia dizer a dimensão em comprimento. Aí seria menos 1, menos 3 meios, menos 2. Eu estou medindo em massa. Normalmente a gente se refere a massa. Então, DC é a dimensão canônica do campo. Se esse campo tem uma dimensão canônica de massa, DC, ele tem, claro, a dimensão dele em comprimento, então, é L a menos DC. Isso aqui é a dimensão canônica do campo em comprimento, é negativo. Então, se o meu campo tem uma dimensão canônica, ele tem uma dimensão, uma potência de massa, ou uma potência negativa do comprimento, quando eu escalar o comprimento dessa forma, ele vai se escalar, o comprimento se escala com E a lambda, então, como o campo tem dimensão de L a menos DC, ele vai se escalar com o fator E a menos DC lambda de x. Então, isso aqui é como o campo se transforma sob uma transformação de escala. Né? No novo sistema, depois da transformação, quer dizer, o campo novo das coordenadas novas, ele vai dizer, não só vão mudar as coordenadas, mas o próprio campo ele vai sentir a transformação de escala, porque se ele tem uma dimensão canônica de massa, ele vai se escalar no comprimento com a dimensão negativa. Então, isso aqui é a transformação na escala do campo devido ao fato dele ter dimensão de massa ou dimensão de comprimento a menos 1. Então, essa é a transformação de escala do campo. Vou apagar isso aqui. Então, a ação sendo invariante, né? Quando a gente tem a ação invariante, então a gente tem isso aqui. D4 x N Então, como isso aqui recebe um fator de E a 4 lambda, E a 4 lambda D4x, então, o E a 4 lambda L' tem que ser igual a L. Então, o L' vai ser E a menos 4 lambda L. Tá certo? É o que a gente tem. O Lagrangiano se escala, como eu já tinha falado, o Lagrangiano tem que se escalar com E a menos 4 lambda. Tá? Então vamos pensar, então a partir daqui, né, a gente vai querer construir a nossa lei de conservação. Claro, agora eu sei quem é filhinha de x', tá lá, eu sei que filhinha de x' é função de φ de x. Então vamos escrever isso aqui da seguinte maneira, né? Nós vamos, a gente vai escrever, quer dizer, esse Lagrangiano aqui, basicamente, como é que a gente monta ele, né? A gente
monta ele, quer dizer, eu vou escrever o meu lagrangiano, lagrangiano de Klein-Bordner, D', Mi, Φ', D', Mi, Φ'. Então, eu monto ele de tal maneira que o princípio de invariância está aqui, L', Φ', nós escrevemos usando a mesma forma funcional do L de Φ. O L de Φ'. Como é que eu monto o lagrangiano transformado? O lagrangiano de Klein-Bordner é D', Mi, Φ'. Então, o lagrangiano, depois que eu fizer a transformação do campo, vai ser D', Mi, Φ', D', Mi, Φ'. Então, a forma funcional do lagrangiano eu mantenho a mesma. Eu estou mudando. Então, isso aqui é o que a invariância de escala me diz. Que o lagrangiano, totalmente, quando eu fizer essa variação aqui, esse lagrangiano tem que ser isso. Então, mas o lagrangiano transformado, ele tem a mesma forma do lagrangiano antigo, só que com os campos linha. Então, o princípio de invariância, a invariância da ação, ela está contínua. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Se tiver um termo de interação assim, φ quadrado, para manter a invariância, aquela constante na frente, m quadrado, vai ter que ser escalar também. Vai ter que ser zero, não. Por exemplo, se você colocar, boa pergunta, Bruno, se a gente pegar o lagrangiano de Klein-Bordner, massa, né? Então, tem o meio de Mφ, menos o meio de M2 φ2. Então, é bom você perguntar isso. Então, se eu fizer uma transformação de escala, então, isso aqui eu sei, vai ficar D', Mi, Φ'. Então, isso aqui vai me dar um fator E a menos 4 lambda, né? Isso aqui vai me dar D', Mi, Φ', então, tudo potência de massa menos 1, então isso aqui vai me dar um fator E a menos 4 lambda dφ ao quadrado. E aí, como esse cara aqui, ele é a menos 2 lambda Φ2, né? A escala dele faz ele virar assim, esse termo aqui é um parâmetro. Então, esse termo aqui se escala com E a menos 4 lambda, e esse termo aqui se escala com E a menos 2 lambda. Porque a gente sabe que o lagrangiano como um todo, para poder manter a invariância da ação, o lagrangiano todo tem que se escalar com E a menos 4 lambda. Aí a tua pergunta é uma pergunta de princípio. O parâmetro eu escalo ou não? Se ele é um parâmetro fixo, eu não vou escalar. Eu vou escalar apenas aquelas grandezas que sofrem, né? Então, que sofrem a transformação. O campo, isso aqui é um parâmetro fixo. Então, ele não é numérico, tudo bem, mas ele é um parâmetro fixo. Eu estou escalando só as grandezas, x e os campos. Então, você diz que o termo de massa ele quebra a invariância de escala. E aí você até entende por quê. Porque se você tem um objeto, você tem um termo de massa, o campo de Klein-Bordner, você está descrevendo uma partícula massiva, essa partícula ela tem associada assim, um comprimento de onda de cômputo. Então, a própria teoria ela já traz para você a noção de um comprimento fundamental. A teoria não é livre, totalmente livre. Existe uma noção de uma escala fundamental que está associada ao comprimento de onda de cômputo daquela partícula. Então, é nesse sentido que a invariância de escala é quebrada. Se você tem na teoria parâmetros com dimensão de massa, você então perde a invariância de escala. Porque aqueles parâmetros com dimensão de massa, eles trazem como se tivesse uma direção privilegiada, mas no sentido da dimensão. Então, um lagrangiano, em geral, a gente olhando para um lagrangiano, o primeiro critério que a gente vê é se todo ele não tem parâmetro dimensional. Até constantes de acoplamento também. Se as constantes de acoplamento tiverem dimensão, por exemplo, pegar uma teoria assim, um modelo M2, Φ2, eu botar lambda, Φ3 e G, Φ4, botar esses termos de interação. Esse termo aqui se escala com E a menos 3 lambda. Esse termo aqui se escala com E a menos 4 lambda. Então, esse termo aqui acompanha o termo cinético. Então, se eu fizer algo desse tipo, se eu introduzir, vou botar aqui menos T menos G, o potencial for 1 sobre 4, vou botar, acho que é 1 sobre 4, menos G, Φ4. Então, esse termo se escala com E a menos 4 lambda, esse termo se escala com E a menos 4 lambda, o E a menos 4 lambda do lagrangiano come o E a 4 lambda daqui e a ação fica invariante. Mas se eu colocar uma interação Φ3, não. E fica um E a menos Φ3, não tem uma homogeneidade. O que é importante é que todos os termos do lagrangiano se escalem com E a menos 4 lambda, para poder matar o elemento de volume. Isso tem 4 dimensões. E daí você, se tiver constante de acoplamento com dimensão,
É o caso. A constante de acoplamento φ4 ela é adimensional. Por quê? O lagrangiano é massa quarta. Esse cara aqui é massa, fica massa quarta. Então não sobra dimensão para esse. Mas se você pegar um φ3, esse cara aqui vai ter dimensão de massa. Então ele tem dimensão de massa, por isso que ele quebra a simetria de escala. Você quer falar alguma coisa? Isso, estou falando assim, que eu já ouvi falar, mas não é algo que eu entendo, não. Mas isso não tem nada a ver com o fato da teoria ser não renormalizável, coisa do gênero? Tem, passa por aí, porque normalmente você, pela uma coisa, um critério chamado critério da contagem de potências, as teorias renormalizáveis, elas têm que ter constante de acoplamento sem dimensão. Se tiver dimensão de massa, a teoria é super renormalizável. Mas se tiver dimensão de massa negativa, ela é não renormalizável. Então, a dimensionalidade da constante de acoplamento, ela interfere, ela diz alguma, é uma condição, vamos dizer assim, necessária, mas não é suficiente para você falar da renormalizabilidade, certo? E tem também a ver, claro, com a dimensão de escala. Muito bem. Então, o que a gente espera é que o lagrangiano tenha uma homogeneidade, né? Então, quando a gente vai, então a invariância da ação, ela está nesse statement aqui, nessa afirmação aqui, L, de tudo transformado, tem que ser igual a menos 4 lambda do modelo, vamos dizer assim, original. Então, isso aqui é filhinha de x'. Então, vamos escrever. Então, quem é filhinha para qualquer campo? Filhinha de x'. Filhinha de x' é, vamos ver aqui, é exponencial, né? De menos dimensão canônica, lambda, e de x. Então, filhinha. Mas quem é x'? Vamos fazer agora, pegar uma transformação infinitesimal. Pegar lambda, transformação infinitesimal. Lambda é muito menor do que 1. Então, filhinha de x', que é x mais lambda de x, né? X' mais lambda de x', vamos colocar assim, é igual a 1 menos dc lambda phi de x. Então, a transformação do campo, né, filhinha de x menos phi de x, então vou botar a transformação de dilatação do campo, qualquer campo φ, é o filhinha de x menos o φ de x. Então, vai ficar menos dc lambda phi, que é a parte que vem da escala do campo, tem esse pedaço aqui. Quando a gente expandir isso aqui é lambda x' dmi atuando em filhinha. Mas filhinha é φ mais delta φ, vai ser de segunda ordem. Então, para efeito de computar em primeira ordem, esse filhinha aqui é a mesma coisa que o φ. Então, eu jogo esse cara para cá, ele vem para cá, menos lambda x' dmi. Então, isso é a transformação infinitesimal de estado. Esse pedaço aqui é o pedaço que vem devido à variação do argumento do campo, né? Isso aqui. A gente faz a expansão em série, lambda mi dx', φ, e isso aqui é devido ao fato do campo ter dimensão. Por exemplo, se o campo fosse adimensional, isso aqui era zero. Mas, de qualquer maneira, ele sofre uma variação de escala devido só à mudança do argumento. Então, isso aqui faz o papel, né, como se fosse um gerador de transformações de escala. Certo? Vamos fazer o seguinte. Bom, então isso aí é o delta φ. Deixa eu marcar isso aqui. Então, vou pensar aqui a mesma coisa. Bom, então, o meu lagrangiano depende de φ, né? E o lagrangiano depende de φ e depende das derivadas dos campos também. Então, é claro que quando a variação, né, quando eu escrever isso aqui, eu vou estar comparando. Quando eu escrever esse filhinho aqui, eu vou estar escrevendo. Então, eu vou ter um L de φ aqui, então, a gente vai ter a variação então, do lagrangiano, né, vai ser L de φ mais delta φ. Claro, o campo varia, mas as derivadas do campo também variam. E como é que as derivadas do campo variam?
a mesma coisa. A gente sabe que a variação, se eu pegar a variação, a derivada do meu campo, vou pegar isso aqui, ó, d' mi, filinha de x'. Como é que é a transformação de escala de x? Muito simples. A derivada introduz uma dimensão de momento em cima do campo. Ela traz uma dimensão de massa, comprimento a menos 1. Então, esse objeto aqui, como um todo, ele vai ter a dimensão canônica desse mais 1. Então, esse campo como um todo, ele vai ter exponencial de menos dc mais 1 lambda dmi de x, certo? Por quê? Porque se eu tirar a derivada do campo, eu, no fundo, vou produzir um objeto que tem a dimensão de massa do campo mais 1, que é a dimensão introduzida pela derivada. Então, como um todo, sob uma transformação de escala, a dimensão canônica dele é dc mais 1. Se o campo tem dimensão d, a derivada do campo tem dimensão d mais 1. Então, esse fator de escala aparece ali. Certo? Então, a gente daqui vai tirar uma variação, que eu posso pensar o seguinte, d' mi de filinha. Então, isso aqui é a derivada do campo. X' é x mais lambda x, x mais delta x. É igual a E a menos dc mais 1. Então, vai ficar 1, né? Então, vou pegar 1 daqui, vai ficar dmi fi de x menos dc mais 1 lambda dmi de x. Vou colocar assim, né? Então, isso que a gente está dizendo aí. Então, d' mi. Então, eu expando esse carinha aqui. Então, isso aqui eu vou ter d', esse objeto todo aqui, calculado em x mais lambda x. Então, isso aqui vai ser o d' mi filinha, calculado em x, mais lambda x', ou lambda, vamos dizer assim, lambda x', a derivada ni, atuando nesse objeto aqui, d' mi filinha. Estou fazendo a expansão inteira desse objeto. Só que, como esse objeto aqui já é infinitesimal, então, esse cara aqui é equivalente ao pegar, para efeito de primeira ordem lambda, isso aqui é equivalente a eu pegar o d. Tá? Então eu vou ter d' mi de filinha menos dmi de fi, passo para o lado de lá, vai ficar o delta de dmi fi. Então a variação da derivada vai ser igual a esse termo aqui, menos dc mais 1 lambda dmi fi, tá? Que vem para cá, e vem esse pedacinho aqui para cá também, menos lambda x' dmi atuando dmi fi, certo? Legal? Você está fazendo a variação da derivada. Então, a variação da derivada, se eu agora tomar a derivada daquele termo lá, eu vou produzir um termo que é menos dc lambda dmi. Aí eu vou produzir ali, quando eu tirar a derivada em mi, eu vou produzir um delta. Se eu tirar a derivada, isso aqui não está aí nesse livro. Eu estou falando da mi dmi. Se eu tirar o dmi daquilo ali, o primeiro termo vai ser menos dc lambda dmi fi. Menos dc lambda dmi fi. Depois eu vou gerar um termo que vai ser a derivada dmi atuando em x'. Dmi de x' dá um delta em mi. Então vai ficar menos lambda dmi fi. Menos lambda dmi fi. E o terceiro termo, vamos gerar um termo que vai ser menos lambda x de dmi fi. Então, d. Ou seja, o que eu mostrei é que a variação da derivada é a derivada da variação, porque não era óbvio, porque
A variação depende de x. Então, eu quis só certificar para vocês que fazer a variação da derivada da variação do campo é a derivada da variação do campo. Então, essas duas coisas comutam. Só queria ter certeza disso com vocês. Então, para poder agora, porque a variação do Lagrangiano, como é que o Lagrangiano varia? É a variação do Lagrangiano em relação a φ e ΔΦ, né? Então, isso aqui para nós está dizendo, é o Lagrangiano, né? Vamos fazer um assim. Então, isso aqui é o Lagrangiano, vamos colocar assim, isso aqui é o Lagrangiano de φ mais ΔΦ, o meu campo variou. E o Lagrangiano de dmi-φ mais delta dmi-φ, quer dizer, a derivada do campo mais a variação da derivada do campo sobre dilatação. Conheça que a variação da derivada está aqui, que por acaso é a derivada da variação. E isso aqui, infinitesimalmente, então, vai ser, mas agora infinitesimal, vai ficar igual a L de φ, menos 4 lambda φ. Menos 4 lambda é, certo? Então, então eu fiz o seguinte, aqui é o meu princípio de invariância. Então, isso aqui assegura a invariância da ação sobre dilatações. Está aqui. Mas agora eu sei quem é fininha, e tá, meu Lagrangiano depende dos campos e das derivadas dos campos. Eu só estou trabalhando com essa hipótese, não tem derivada assim. Então fica φ mais ΔΦ e a derivada do campo mais a variação da derivada do campo. Mas agora a gente sabe que a variação da derivada do campo sobre dilatações é a derivada das variações do campo. Tá legal? Então, se eu agora expando o lado esquerdo, eu vou ter L de φ. Então eu vou ter, o lado esquerdo vai ser L de φ. Agora, eu vou ter a derivada de L em relação a φ, ΔΦ. Quase acabou, tá, gente? Mais derivada de L em relação a dmi-φ, delta de dmi-φ. Só que delta de dmi-φ é dmi de ΔΦ. Tem isso provado ali. Isso então vai ter que ser igual a L de φ menos 4L, 4 lambda L. Agora, aqui a gente faz o sempre. Então, cancela. Aqui a gente vai sempre. Vamos usar aqui as equações de campo. dL dφ é dmi de dl de dmi-φ. Então vamos usar aqui as equações de Euler-Lagrange. Então, se a gente usa as equações, então esse termo aqui vai cancelar com esse. Então, isso aqui é dmi, olha Lagrange. Isso aqui é dmi de dl de dmi-φ. Então, esse termo aqui é a derivada disso aqui vezes isso. Mais isso aqui vezes a derivada de ΔΦ. A vantagem, quer dizer, o mérito, né, de ter delta de dmi-φ igual a dmi de ΔΦ é que me permite, com o uso das equações de Euler-Lagrange, escrever esses dois termos como sendo uma derivada única. Eu tenho que dmi de dl de dmi-φ ΔΦ mais 4 lambda L mais 4 lambda L igual a 0. Certo? Vamos fazer o seguinte aqui. Quem é isso aqui? ΔΦ. ΔΦ, você sabe quem é. ΔΦ deu para nós menos lambda
DMI menos DC lambda. Foi isso, né? Filhinha, x' é menos DC lambda e de x. Aí a gente expandiu, ele fica menos DC lambda, tá certo? E aqui ficava o x' que é x mais delta x. Delta x está menos esse aqui. Confere também, por favor. Então, nós vamos ter o seguinte. Vamos lá. Então temos lambda, lambda, lambda. Então tem lambda em tudo quanto é lugar. Então essa equação aqui eu já posso. Esse lambda está aqui, esse lambda está aqui, esse lambda está aqui. Então você já vai jogar fora esse lambda. Então o primeiro tempo vai ficar o seguinte. DI de DL de dmi-φ. Esse aqui tem sinal menos, né? Então vou botar, vai ficar menos, vou multiplicar essa equação por menos, fica mais, mais e menos. Depois eu compenso aqui. Então vai ficar aqui x'ni, vou botar esse x'ni aqui na frente, e aqui um dni-φ. Certo? O primeiro pedacinho. Substituindo ΔΦ agora pela variação, qualquer que seja o campo φ, pela transformação de escala dele, levando em conta a dimensão de escala dele. Então esse termo aqui é universal e depende do campo, porque é a parte que vem só do argumento. Esse pedaço aqui que depende do campo. Então, lambda, já joguei fora o lambda, o sinal menos eu multipliquei, então ficou x'ni, isso aqui, e mais, nesse caso aqui, dl, vou colocar assim, dl, d dmi-φ, dc-φ, e aí aqui menos 4L igual a zero. Aqui é uma lei de conservação. A gente precisa botar tudo isso dentro de uma detalhe para poder tirar uma parte corrente. Para poder tirar uma corrente conservada. Vamos lembrar o seguinte, isso aqui o que é? Vamos lembrar do nosso tensor de energia momento canônico. Posso apagar isso aqui? Está copiando? Pode apagar. Então, essa combinação que está aqui, DL, dmi-φ, dni-φ, quer dizer, tudo isso que está aqui, Dia dos Namorados, né? Fazer uma maçãzinha do amor. Dia dos Namorados é amanhã, né? Então, em homenagem aos namorados. Então, a maçã do amor, essa maçã do amor. E a maçã do amor é TNI. Ó, o tensor de energia momento canônico aqui, isso aqui é o TNI. Né? O que era o TNI? DL, dmi-φ, menos delta mi. Então, esse termínio ali é justamente dmi mais delta mi. Isso aqui veio do lado de cá. Mais delta mi. Então, eu vou substituir esse termínio que está ali por esse pedaço que está ali. Né? Então, vamos apagar isso aqui, só para a gente lembrar. Então, vai ficar assim, vamos já começando a arrumar isso aqui. Então, ficou dmi de x'ni de... Não vai colocar esse x'ni embaixo, tá? Então, eu posso botar um termini em cima. Então, ficou x'ni, dmi, e agora mais x'ni-l. Então, vamos substituir isso aqui por tudo isso. E tudo isso aqui está multiplicando x, então mais x'ni-l. Aí aqui fica, aí agora aqui fica mais dl d dmi-φ dc-φ. Isso aqui fica, ó, meio para uma matriz distinta. DL, D, dmi-φ, aqui a gente botar o gerador da transformação de spin, de Lorentz, e aqui o φ, mesma história. Na verdade, às vezes a gente pode até ter uma dimensão canônica que é uma matriz, e poderia até ser uma matriz. Eu posso fazer uma transformação de escala nos campos que é feita por uma matriz, mas não vamos colocar isso, vamos fazer campo a campo.
Então tá, esse termo aqui, menos 4L igual a zero. Certo? Né? Então, o que a gente pode? Então, ficou isso aqui, mas x está certo, x dmi está certo. Então, vamos ver o que a gente está fazendo aí. Então, esse primeiro termo, né? Então, tá, dmi, isso aqui, tá certo. Parece que... pode pensar isso aqui da seguinte maneira. Esse termo aqui, 4L, isso aqui, posso escrever da seguinte maneira. 4 é dmi xmi. Eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Dmi xmi L. Esse termo aqui. Nada me impede. 4 é dmi xmi. Então seria dmi xmi L. Mas esse termo aqui eu posso escrever como sendo dmi de xmi L menos xmi dmi L. Né? Posso fazer isso? Posso? Se eu pudesse fazer isso, seria legal. Bom, é dmi derivada do total menos xmi daquilo ali, tá certo? Então, se a gente conseguir fazer isso aí, essa relação, porque a gente está precisando só incorporar, provavelmente, aquele termo lá dentro para a gente poder fechar isso aí como sendo uma transformação legal, uma derivada dentro total. Ou então eu poderia fazer o seguinte, eu poderia abrir aquele termo lá, vai ficar dmi de xmi dá 4, 4L menos 4L está certo. Bom, e aí o outro termo vai dar mais xmi dmi L, está certo. Ainda não entendeu nada. Xmi dmi L não seria uma boa coisa de a gente começar a falar disso, né? Definição canônica só esse terminho aí que está meio pauleira. Vamos ver se a gente aqui nós não fizemos nada de errado, a gente já botou menos 4 L, aquilo ali está perfeito. O L não depende do nosso x, então não tem dependência explícita. O L de x está certo. Aí eu estou medindo. A derivada ali, ela está medindo para nós a derivada L mais φ, eu estou pegando a derivada de L. Então, estou fazendo a derivada de L em relação a φ, delta φ, mais a derivada de L em relação a dmi delta de dmi, tá certo? Lá aquele dmi lá, que é a derivada em relação ao x, tá certo? Eu acho que está tudo ok. Então você está medindo a derivada total do tempo L, né? E aí ficamos com esse termo aqui, menos 4L. Tá certo? Se o L não depende explicitamente do x, aquele último termo é zero? Pois é, eu estou aqui, mas eu estou achando o seguinte, Bruno. Ele está certo. Essa derivada aqui, vamos dizer, essa derivada aqui está certa. Essa derivada aqui está medindo a depender. Claro, essa aqui é a derivada direta em relação ao x'. Vamos pensar nesse termo aqui assim. Isso. Quando eu pego isso aqui e escrevo dessa forma, está certo. Eu estou dizendo que isso aqui é 4, porque isso aqui é a derivada em relação ao x'. Está certo. Se eu pegar aqui a dependência, quando eu vou pegar a derivada em relação a x'mi desse produto aqui, eu teria que pensar assim. Isso aqui é a derivada de x'mi em relação a x'mi. Tá certo? A derivada, claro, explícita. Se eu pegar, claro, nós já sabemos que a dependência explícita de L em relação a x'mi é zero, por causa da invariância translacional. Se eu disser que esse operador de derivada aqui, justamente, é o operador que está medindo a derivada explícita em relação a φ, sem dúvida alguma, esse termo aqui é zero. Poderia escrever esse termo dessa forma. Mas eu não sou... O que você falou é verdade, que isso aqui não tem erro, isso aqui é a dependência de x'mi em relação a x'mi. Eu estou pegando... Se eu pegar esse produto aqui, né, vamos dizer, eu tenho
L não depende explicitamente de x, mas L depende de φ e de dφ, mas φ e dφ dependem de x. Então, se eu fizer essa operação aqui, para eu poder incorporar essa derivada lá, que essa derivada aqui, se você observar, é a derivada que está vindo da equação de Euler-Lagrange. Então, é a derivada que está trazendo, ela está medindo a derivada total. Ela está medindo, eu vou ter que pegar dl, dd e φ, depois derivar isso aqui. Quer dizer, estou pegando a derivada em relação a xmi, que vem via a dependência do campo. Então, essa derivada aqui, vamos dizer, é a derivada realmente em relação a xmi. Eu vou pegar o lagrangiano, derivar em relação ao campo, a derivada do campo, e depois vou pegar a dependência explícita de φ. Tá certo? Então, essa derivada aqui, não estou convencido que seria bom, porque isso aqui justamente juntaria, né? Eu acho que isso aqui, esse termo aqui sendo zero, claro que esse termo aqui entraria e mataria o x de L, a gente teria, claro, uma lei de conservação. Vamos ver se a gente pode, mais um minutinho, só para ver se a gente pode apurar um pouquinho melhor essa relação aí, que mais ou menos é isso aí que a gente está chegando, né? Ali não tem erro, a gente fez cálculos muito simples, tá certo? A gente realmente tem aquela relação, por exemplo, dmi, né? Vamos colocar assim, dmi, a gente chegou a isso aqui, vou mandar só aqui, a gente não se perder, dmi, é isso que a gente tinha que colocar, dmi, dl, dmi φ, delta φ, é aquele lado de lá. E isso aqui tem que ser igual a menos 4 lambda E. Vou botar mais 4 lambda L igual a zero. Perfeito. Isso está certo. Então, essa derivada de ali, quando eu faço a variação, eu estou fazendo a derivada em relação aos campos, eu estou derivando em relação a φ, estou derivando porque essa derivada, eu estou enrolando aqui, essa derivada que está aí é a derivada que está medindo a dependência em x, né? Porque, por exemplo, vai que eu calculo isso aqui. Se isso aqui, no caso de Klein-Gordon, por exemplo, é um dmi-φ, e esse delta φ aqui não importa, lambda φ, algo desse tipo. O que é esse dmi aqui? É a derivada direta, ele está contabilizando a dependência em φ, em xmi. Eu não estou derivando em relação a φ, ele vem φ em relação a x, eu estou derivando direto em relação a xmi. Então, a interpretação é essa mesmo. Essa derivada que está aparecendo aqui, quando a gente coloca aquilo lá, é a derivada que vai medir a dependência direta em x mesmo, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então é isso mesmo. Eu posso dizer o seguinte, que o que eu estou medindo aqui é esse cara aqui não depende explicitamente de x. Então, a gente chegou a essa relação é compatível. Então, a gente botou delta φ, foi isso mesmo. Aí substituímos o delta φ ali e abrimos aqui a especificação. E aí substitui o professor de energia e momento. Então, está tudo que está aqui dentro, claro, tudo isso aqui é uma função de x e de φ. E das derivadas de φ, eventualmente. E eu vou derivar isso em relação a x. Eu estou derivando diretamente em relação à coordenada x. Então, esse termo aqui, a gente pode colocar dessa forma, pensando, claro, que eu vou derivar diretamente em relação a x. O lagrangiano não tem dependência explícita, φ. Então, esse termo aqui, que eu escrevo dessa forma, que eu escrevo dessa, só que essa derivada está medindo a dependência explícita, como o Bruno sugeriu. Está medindo a dependência de L explicitamente com x, que é zero. Porque o L, por invariância translacional, não depende de x. Então, a gente conseguiu colocar esse termo sob essa forma aqui, dmi de x L. Então, juntando tudo numa coisa só, então, claro, xl está certo com xl, então, a gente chegou a essa conclusão aqui. Dmi, né? Lei de conservação, que segue da dilatação é xmi, aí aqui o tensor dmi, mais dl, dmi φ, pode colocar aqui, DC, dimensão canônica de cada campo,
mi que a gente vai associar a uma corrente de dilatação. A gente vai chamar de um dmi. Então, a lei de, quer dizer, se há uma invariância da ação ou Lagrangiano se transforma exatamente daquela maneira que está lá, o que a gente tem é uma lei de conservação desse tipo. Então, existe uma quadra corrente, né? Da mesma forma que existe um tensor de energia momento, que existe um tensor de momento angular, existe uma corrente associada à invariância por dilatação. Tá, o que a gente pode depois fazer, é interessante, é mostrar que, ao passar, isso está feito no livro do Ferrara e do Ricardo Grego, ao passar do tensor canônico do tensor Derichlet-Rosenfeld, do tensor improved, a corrente de dilatação, isso aqui é a corrente de dilatação escrita em termos do tensor de energia momento canônico. Ao passar de dmi θ mi, passar do Derichlet-Rosenfeld, esse tensor aqui, vocês estão observando bem, ó, dl, ddmi, e aqui tem esse dφ. Então, isso aqui está dando a dimensão canônica do campo. Aqui vai aparecer uma parte que tem o tensor de spin, quando eu passar daqui para cá. Então, ao substituir isso aqui pelo tensor de Derichlet-Rosenfeld, mais a parte, né, quer dizer, θ mini, menos toda aquela parte que vinha, aquela modificação de Derichlet-Rosenfeld com tensor de spin, com esse pedaço aqui, mostra-se que a corrente, vamos dizer assim, ao passar daqui para cá, essa corrente de dilatação, ela também muda. E ela muda para uma corrente, sei lá, vamos chamar assim de um D redondo. Muda para uma corrente de dilatação assim. Então vamos chamar até de delta, né? Que a gente chamou letra grega, D foi em θ, D vai em delta. Então, essa letrinha aqui. Então, essa é a nova corrente na versão improved do tensor de energia momento. E aí o que se mostra é que essa corrente aqui, ela pode ser escrita dessa forma. Ela acaba sendo escrita como sendo θ mini x. E a conservação dela na verdade me dá o seguinte: se eu tirar a divergência desse objeto, dmi de θ mini é zero, e essa corrente aqui é conservada, o tensor de Derichlet-Rosenfeld é conservado, então dmi disso é zero, então a primeira derivada atual aqui dá zero. Depois, dmi de xni dá 1 eta, então você vai dar o traço. Então essa relação aqui é equivalente a dizer que o traço do tensor de energia momento é zero. Então é uma outra maneira que nós temos de nos referir à transformação de escala. Quer dizer, a lei de conservação associada à invariância sobre dilatações é que o traço do tensor de energia do Derichlet-Rosenfeld é zero. Por quê? Porque isso aqui é equivalente a essa lei de conservação lá para essa corrente aqui. Então, quando a gente passa, isso aí está feito lá no Ferrara e Gato, quando a gente passa do tensor de energia momento canônico para o tensor de energia momento de Derichlet-Rosenfeld, essa corrente de dilatação muda para essa. Essa corrente assume essa forma. Mostra-se, não mostrei, mostra-se que essa corrente assume essa forma. E aí a lei de conservação para essa corrente aqui, ela é dmi da primeira parte é igual a zero, dmi de θ mini igual a zero, então fica, e a derivada de dmi de delta de mini vai dar isso aqui. Então isso aqui é implicitamente uma lei de conservação. Então, normalmente, o que a gente usa... Isso aqui é igual a delta aqui? Isso aqui é exatamente isso aqui. Igual a isso. Desidero se igual... Oi? Medida... Fazer não, Brasil. Isso. Medida para mim, igual a delta mim. Porque o θ é conservado. Então, essa aqui, na verdade, é essa lei de conservação. Mas ele se impõe intuitivamente que o delta é conservado. Não, o delta você mostra, não, porque essa corrente aqui, quando você passa daqui para cá, a lei, essa corrente de dilatação é conservada. Então, o que você mostra é que, ao passar
no canônico para o Bellingfant-Rosenfeld, o D vai para esse delta e o delta se conserva. Que nem quando você passa do T para o θ, você não perde a conservação do delta. Duas equações que dá para Exatamente. Então você tem a conservação do θ e a conservação do delta. Aí você chega a isso aqui. Então isso aqui é consequência da invariância translacional, porque garante conservação da energia e momento. Invariância de dilatação, que garante isso aqui. Tem dois resultados indutivos aqui. Então, normalmente, o que a gente diz é que a invariância de escala, o que a gente faz? Pega o tensor de energia e momento, de Bellingfant-Rosenfeld, tira o traço dele. Se o traço dele for zero, na teoria invariante de escala. Se não for zero, há uma quebra da simetria de escala. Certo? Então, é pelo tensor de energia e momento. Mas o tensor de energia e momento improve. O tensor de energia e momento simétrico e variante de Gauge. Então, se vocês pegarem qualquer modelo que vocês quiserem construir, sempre que vocês tiverem o θ mini, tira o traço dele. Se o traço dele der zero, você tem invariância de escala. Nas teorias quânticas de campo, a invariância de escala é quebrada por um fenômeno chamado anomalia da dilatação relacionado ao processo de renormalização. Então, esse resultado aqui é muito interessante, porque na teoria clássica, ele dá um tensor de energia momento. Se há uma invariância de escala, ele dá um tensor de energia momento com traço nulo. Mas o processo de quantização e a necessidade de renormalização, que muitas vezes acontece nas teorias, faz com que apareça um traço no processo de renormalização, devido à invariância em introdução de escala de massa. Então, a simetria sobre dilatação de uma teoria clássica é sempre quebrada na teoria quântica pelo processo de quantização. O processo de quantização ele é violento o suficiente para quebrar a simetria de escala. Dificilmente nós temos teorias quânticas de campo com simetria de escala. Quando a gente tem uma teoria quântica de campo com simetria de escala, geralmente essa teoria quântica de campo tem propriedades muito marcantes. Então não é uma coisa comum, porque o processo de renormalização, em geral, quebra. Existem chamadas teorias quânticas de campo finitas, que são as super M-mils. E aí aquele traço é zero. Mesmo na teoria quântica. Mas normalmente a gente está falando aqui de teorias clássicas, né? Então a invariância de escala é o traço do tensor de energia e momento, tá bom? Certo? Então agora na próxima aula, segunda-feira, a gente já vai à frente com outras coisas. A gente vai trabalhar simetria de Gauge agora, tá bom?